Olá, TDIstas! Bem-vindos para mais uma Liga TDI Brasil aqui no canal mais amado de todos os tempos. Quem dera, né, Celion? Quem dera se fosse o mais amado. Gente, aqui conosco estão nossos comentaristas. Célio João Pires, tudo bem, Célio? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, um prazer conhecê-lo. Diego, seja bem-vindo. Rodrigão, prazer vê-lo novamente. Seja bem-vindo. É muito bom estar por aqui. Carlos, um prazer estar aqui com você também e com todo o nosso público que está nos vendo aí também. Fala aí, meus amigos, E, tudo bem? pô, nem consegui chamar o Rodrigão. Você viu que carioca Já antecipado é entrei, já Rodrigo entrei. Pena. É o cara, né? Fala aí, Já Rodrigão. entrei. Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem. E vocês, como é que vocês estão? Diego, satisfação aí tê-lo aqui com a gente. Vai ser muito bom. E vamos embora. Ó, gente, hoje nós temos um convidado aqui que foi indicação de um polímata. Vamos ver se vocês adivinham quem que é esse polímata. João Paulo Reis, isso mesmo. Então, ó, olha a pressão que você tem, né, Diego? Um polímata Boa. indicou você, então não é de qualquer jeito, né? Então, assim, quer dizer que o cara entende do assunto. Então, gente, ó, seguinte, Diegão tá aqui conosco, ele é nutricionista, né? Vou até ler o que tá ali, que fica mais fácil me apresentar ele, né? Educador físico. Com certeza, quando ele me viu, deve ter ficado assustado, né? Ele viu que eu tô um pouco desajustado com aquilo que ele deve ensinar, né? Mas, Diegão, seja bem-vindo aqui na Liga TDI Brasil. É um grande prazer receber você aqui. Nós estamos muito felizes em poder ouvir a sua palestra, essa apresentação hoje. Tudo bem? Opa, tudo bem, pessoal? Boa tarde para todos aí presentes. Agradeço a oportunidade. É uma grande responsabilidade, né, corresponder aí a essa indicação do João. Não vou conseguir manter o nível das apresentações dele, mas a gente vai tentar aí, na medida do possível, né, fazer a nossa parte aí, contribuir um pouquinho. Cada um contribuindo um pouquinho, a gente mantém essa luta aí. Não, beleza. Mas antes, Diego, se apresenta pro pessoal, conta quem que é você, o que que você estuda, qual que é a sua formação, pro pessoal te conhecer em casa. Eu sou professor, assim, de origem, professor de educação física, né? Aí fiz toda a minha pós-graduação na FRJ, especialização, mestrado, doutorado. Nesse meio tempo, eu resolvi fazer a faculdade de nutrição também, até porque tem uma relação teórica próxima, né? Atualmente também, assim, a gente nunca para de estudar, né? Eu lá na minha ingenuidade, quando eu comecei a fazer educação física, eu falei assim, vou fazer educação física porque não preciso estudar muito. E aí, né, quebrei a cara, né? E aí, hoje eu estou começando até uma pós-graduação em psicologia, né? Quando você começa a estudar um assunto, vai puxando o outro e você vai querendo entender, né? Nesse meio tempo, conheci a filosofia também, comecei a aprofundar um pouco mais da filosofia, conheci a teoria do design inteligente, comecei a estudar, aprofundar, né? Conheci o professor Marcos, e aí assisti aquele debate, conheci o João, tive a oportunidade de falar com ele no Instagram, ele foi muito simpático, né, cordial, me respondeu ali, me deu atenção, mandei a apresentação para ele, ele me deu ideias, assim, corrigiu, fez sugestões. Então, quer dizer, tenho que agradecer ao João também, todas as dicas que ele me deu aí, de eu estar aperfeiçoando a minha apresentação, né? E o que eu comentei com ele foi o seguinte, que eu vi o pessoal comentando sobre ribossomo, DNA, né, cada um na sua área, e aí eu pensei, pô, na parte da fisiologia do exercício, na fisiologia muscular, a gente encontra também diversos aspectos, né, de um designer, né? Quanto mais a gente consegue estudar, quanto mais a gente vai aprofundando, mais a gente vai observando que nada é por acaso, né? Isso aí é uma coisa quase óbvia, né? E foi daí que eu me aproximei, né, da teoria, conheci o João, e aí, daquela última live lá de apresentação do livro do João, né, ele me passou o seu contato, e aí estou aqui hoje, né? Ó, então eu deixo a dica aí pro pessoal, tá? Encham o Instagram do João Paulo de mensagens e façam ele responder vocês, tá? Exatamente. Depois o João vai ficar louco comigo. Mas, ó, gente, vocês viram que como é que o pessoal da TD é gente boa? Vocês viram? O João Paulo ali, ó. Diegão, ó, nós estamos tendo hoje o prazer de receber o Diego aqui. Um assunto extremamente interessante, que eu tenho certeza que todos vocês aqui vão ficar entusiasmados em conhecer um pouco mais, né? E o Diego tem cara de ser aquele professor, né? Quem que não gosta de professor de educação física? Não vamos falar a verdade. Quem que não gosta, né? Então, assim, a rapaziada já fica, pô, então é dos nossos. Diegão, fica à vontade, o palco é com você. Você tem aí seu tempo da sua apresentação, fica à vontade, você tá em casa aí com a gente. Tá, obrigado aí pela oportunidade. Então, vamos lá. Como eu já apresentei brevemente aqui, eu vou explicar um pouquinho como a fisiologia muscular, né,
ela, como todas as áreas, elas demonstram a presença de um designer, né? As coisas não se constroem por acaso, tudo que a gente vê na estrutura da realidade, elas têm uma causa, né? E você analisando a complexidade, o ajuste fino, a antievidência, né, como eu vou apresentar aqui, na fisiologia muscular, você chega à conclusão de que tem um designer por trás, né? Então, vamos observar o pouco que eu pude estudar e que eu pude contribuir nessa área aí. Vou passar aqui. A primeira coisa que eu vou abordar é o que eu não vou contemplar nessa apresentação, mas que também está presente na fisiologia muscular, né? Eu não vou abordar porque já é abordado em outras apresentações aí, tem outros professores que já vieram aqui, já falaram, para não ser redundante, né? Que é a questão dos ribossomos e da síntese de proteína. A gente sabe da complexidade, de todo o ajuste fino, antievidência que está presente nessa questão, né? E o músculo é uma das principais células, né? A fibra muscular, capaz de realizar essa síntese de proteína, né? Quando a gente pensa em exercício, principalmente musculação, por exemplo, a galera que quer hipertrofia, ela quer o quê? Aumentar a síntese de proteína. Então, todo mundo que vai para a academia pensa em aumentar a síntese de proteína. Então, nenhum exemplo maior dessa antievidência na síntese de proteína, no ribossomo, na atividade do ribossomo, como o próprio músculo. Mas, como isso já foi abordado, eu não vou abordar esse aspecto, né? E outro ponto que está também ligado à síntese de proteína é a informação arbitrária, né, do DNA, que também já é abordado por outros professores, inclusive o professor Marcos Herber, ele também fala muito disso, né? Isso também está presente na musculatura, né? Isso já bastaria para a gente mostrar a presença de um designer por trás da fisiologia muscular. Mas, como esses aspectos já foram abordados em outras apresentações, eu vou entrar em outros aspectos mais específicos da fisiologia muscular. Então, vou passar aqui. Então, entrando mais especificamente agora na fisiologia muscular e TDI. Como vocês sabem, a teoria do design inteligente, ela tem 4 pilares, né? Então, eu escolhi 4 aspectos da fisiologia muscular que contemplam esses 4 pilares da teoria do design inteligente. A princípio, eu coloquei um só, pela questão do tempo, né? Até a minha própria ignorância, porque eu costumo dizer assim, se a gente estuda sempre mais, a gente vai sempre encontrar mais aspectos, né? Mais traços desse design. Mas como a nossa inteligência é limitada, a gente tem um pouco de dificuldade. Sem falar da questão do olhar, né, que é um olhar diferente, né, do que a gente aprende na academia, aprende na universidade. Quando eu conversei com o João, é engraçado que, assim, não foi logo de cara que esses aspectos vieram à minha mente, né, mas eu tive que voltar, estudar e olhar para a fisiologia muscular com esse olhar, né. Então, a gente está acostumado a olhar com essa ideologia, assim, da evolução na cabeça. Às vezes esses aspectos passam tão claros, né, da existência de um design e a gente não percebe. Por quê? Porque a nossa cabeça está um pouco, vamos dizer assim, dominada por essa ideologia. Mas quando a gente para pensar com outro olhar e volta, estuda com mais carinho, esses aspectos eles vão saltando a nossa mente, né? Então, o primeiro aspecto ali da complexidade irredutível, que é o primeiro pilar ali do design inteligente, eu vou colocar o ATP Multi-Total Flex, né? A gente sabe que tem os carros Total Flex e eles utilizam diferentes fontes de energia, né? Eu coloquei Multi-Total Flex porque o músculo ele não só usa fontes de energia diferentes, mas como ele tem motores diferentes para produção dessa energia que combinam entre si, né? Então, assim, é muito mais avançado, muito mais tecnológico, é uma energia limpa, como eu vou demonstrar. Então, quer dizer, é infinitamente mais avançado e tecnológico do que qualquer carro, do que qualquer avião, do que qualquer motor humano já produzido, né? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que foi o pilar que o nosso grande mestre Marcus Eberlin destacou, que é o da antievidência. Quando eu apresentei para o João, eu até mostrei a questão da memória muscular e das células satélites, né, que são mionúcleos que ficam ali na célula muscular. Mas, estudando a partir dessas correções e que eu continuei estudando o assunto, eu percebi
que a própria glicólise, que é uma das reações para a produção de ATP muscular, ela é mais simples e essa antievidência ainda está mais clara, né? Que é você começar uma reação para a produção de ATP investindo no ATP. Você gasta ATP para produzir ATP. Então, quer dizer, como que esse processo poderia se dar ao longo dos milênios, ao longo dos, né, dos milhares, milhões de anos aí, sendo que você, para produzir ATP, você começa gastando. Então, quer dizer, por isso que eu botei glicose capitalista ali, né? Porque é uma glicose que, primeiro, uma glicogênese, uma glicólise que você primeiro investe o ATP para só lá na frente você retornar esse lucro, né? Então, quer dizer, ao acaso, seria muito complicado, né, disso funcionar. O terceiro ponto ali é o ajuste fino, que eu vou tratar um pouco da coordenação motora e da propriocepção, né? Você pensar, por exemplo, num atleta, nos movimentos finos ali de um atleta, e como esse ajuste neuromuscular, ele é complexo, né, e muito fino, assim, a nível molecular. Isso demonstra também que não foi feito por acaso. E o quarto pilar da teoria do design inteligente, que é a informação arbitrária, eu vou apresentar os diferentes tipos de fibra muscular, né, que a gente sabe que o músculo tem diferentes tipos de fibra, e cada fibra tem uma fisiologia totalmente específica, diferenciada uma da outra, né? Então, são os 4 pilares. Eu vou apresentar agora devagarzinho, devagar não, né, para não demorar muito a apresentação, mas vou apresentar um por um aqui. E aí, além disso, né, antes da gente entrar na apresentação, porque esse ATP, ele é produzido através de fontes alimentares, né? São alimentos que a gente vai comer, vai mastigar, vai digerir, vai fazer a absorção, vai fazer o transporte. Então, quer dizer, em cada ponto desse, se você aprofundar, pegar uma lupa ali e for olhar com cuidado, você vai observar que há inferências ali de um designer, né? Que eu não vou abordar esses pontos, eu vou só passar por cima, mas eu já vou considerar esses aspectos. Primeiramente, para essa produção desse ATP, que eu chamo de ATP multitotal flex, né? Que é o primeiro ponto ali da complexidade irredutível, a gente pode utilizar 3 fontes, né? A gente sabe que a fonte mais utilizada é o carboidrato, né? Que é o pilarzinho verde que está ali na segunda figura, que a gente utiliza para a produção de ATP. A gente tem a gordura, que também pode ser utilizada como fonte de energia, mas a gordura, o antievidente, ele já preparou mais para o armazenamento, que ele sabia que a gente não ia ter essa energia disponível o tempo todo. E do lado esquerdo ali, a gente tem a proteína, que em caso de emergências também pode ser utilizado como fonte de energia, né? E aí eu lembro daquele desenho João e Maria, não sei se vocês já assistiram, onde as paredes são de doce, né? Lá na casa da bruxa, e ele consegue, e as crianças comem, né, aquelas paredes, né? A nossa célula muscular é mais ou menos assim, porque a estrutura muscular, né? Porque toda a estrutura é feita de proteína, então o corpo tenta preservar e não utilizar essa proteína como fonte de energia. Entretanto, em situações extremas, nós somos capazes até mesmo de utilizar essa proteína como fonte de energia, né? Muito veio à tona mais recentemente, né, um ator que sofreu um acidente de carro, e muito se falou que ele só conseguiu sobreviver porque ele tinha um grande aporte muscular, e aí o corpo conseguiu sobreviver nessa fase de internação, né, produzindo energia através da massa muscular que ele tinha. Então, quer dizer, é muita antievidência aí que está presente na nossa fisiologia muscular. Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Né? Então, o primeiro aspecto, né, dessa complexidade irredutível, que é o ATP multitotal flex. Primeiro que eu já mostrei ali as 3 fontes, basicamente, né, que existem outras, e quando eu falo 3 motores, assim, entre aspas, são 3 principais formas da produção de ATP, mas também existem outras, essas são só as principais. Só com as principais a gente já dá de lavada em qualquer motor humano, né? O primeiro é a respiração celular, que é a energia que a gente chama de via oxidativa. Está todo mundo utilizando aqui essa via de produção de ATP, porque a demanda dela é mais baixa, ela consegue produzir, ela rende mais com uma molécula de glicose, né? Uma molécula de glicose, se vier de um ácido graxo, rende mais de 100 ATPs, se vier de uma molécula de um carboidrato, de um açúcar, rende mais de 30. Né? Então, quer dizer, ela tem um rendimento muito alto, mas uma produtividade baixa. Então, quer dizer, se eu falar ali com o Carlos, está entrando uma barata aí no cômodo aí que você está perto do seu computador, ele vai levantar e vai querer sair correndo, né? E aí essa demanda
dessa via, esse primeiro ponto ali da respiração celular não vai ser o suficiente. Então, ele vai ter que utilizar um turbo, né, para produzir mais energia, para ele conseguir sair dali com mais velocidade, gastar mais ATP. E aí a gente tem esse turbo, que é a glicólise anaeróbica, que aí você já utiliza essa glicólise para uma via mais rápida de produção de ATP. O rendimento é mais baixo, mas a produção é mais alta. Então, ele entra em fadiga mais rápido, mas ele consegue produzir uma quantidade mais alta de energia para ele conseguir gastar mais ATP e sair correndo daí. Agora, se eu falar para ele que essa barata está subindo no pé dele já, aí ele vai querer sair com toda a velocidade, vai usar toda a força, vai precisar vai de uma correr derrama. nela, ó. Vai aparecer, nossa, o que vai aparecer perto dela, ó. Pois é. Então, mas você vai levantar esse chinelo em nova velocidade e vai bater com muita força, vai precisar de muita produção de ATP. Então, o nosso corpo ainda tem um terceiro motor aí de produção de ATP, que é a via da fosfocreatina, que é uma creatina por ATP, uma fosfocreatina por ATP, né? Então, é só uma reação nessa via, então ela consegue uma produtividade de demanda muito alta, mas por um tempo mais curto, justamente numa ação antievidente, né? Quanto mais eficiente a nível de tempo, ela tem uma produtividade menor. Quanto mais essa produtividade é potencialmente maior, a nível de quantitativamente, ela produz por um tempo menor e a gente chega em fadiga mais rápido. Agora, outra coisa muito interessante é que deixa eu só voltar aqui rapidinho. Essa primeira via da respiração celular, ela é uma energia limpa. Por quê? Porque o subproduto dela é CO2 e água. E vocês vão ver, eu vou mostrar lá na frente, esse CO2 ele é reutilizado pelas plantas, né? A gente elimina facilmente pela respiração, e a água é utilizada em outras reações químicas do nosso corpo. Na segunda via, o subproduto é o lactato. E o lactato, ele retorna ao fígado e vira você junta 2 lactatos e forma novamente uma glicose, né? Então, ele é reutilizável. E a fosfocreatina, ela doa um fosfato, vira só creatina, e ela volta e recupera esse fosfato de novo, então é retornável. Então, quer dizer, quantos bilhões hoje a ciência não investe em energia limpa, retornável, reciclável, né? E o nosso corpo, a nossa célula, está dando um banho na ciência, porque ela já faz isso há muitos milhares de anos, há milhares de anos, pelo menos 6.000 anos aí, né? De acordo com o João, com a Terra Jovem, que eu acredito. Então, quer dizer, a gente tem essa produção de energia limpa, eficiente, de 3 motores, de fontes diferentes, que se combinam entre si. Então, quer dizer, e o mais incrível, eu vou passar agora esse slide, essas vias, elas, diferente do carro, que às vezes um motor atua, né, o outro para, eles estão em atuação simultânea o tempo todo. A única coisa que muda é se um vai atuar mais ou menos, mas estão todos sempre atuando a todo momento, né? Ele só muda a questão da ênfase, qual vai ser prioridade naquele momento, a depender da modalidade, por exemplo, esportiva que você está utilizando, que você está realizando. Por exemplo, eu botei ali o levantador de peso, ele faz muita força de uma vez só, né? Então, a via do CP, que é a fosfocreatina, você vai ver ali no gráficozinho, que é a linha amarela, o gráfico amarelo, a voltinha amarela ali, é naquela fase ali, por quê? Porque ele tem uma produção muito, muito alta num curto espaço de tempo. Então, quer dizer, a depender do esporte, quando você vai para uma corrida de média distância, ele já vai utilizar mais a glicose anaeróbica, e quando você vai para uma corrida de longa distância, ou qualquer outro esporte de longa distância, ele utiliza mais as vias aeróbicas, tanto com o carboidrato como a gordura. E, além disso, você tem os esportes, por exemplo, como o futebol, que você está mudando a quantidade de força e produção de energia o tempo inteiro. Então, quer dizer, esse gráfico aí bonitinho do jeito que está, ele é o gráfico ideal. Mas, na prática, o nosso corpo está mudando e utilizando todas essas fontes ao mesmo tempo, né? E ajustando, e tudo sendo feito de uma forma limpa, eficiente, retornável. E, assim, você para um pouquinho, descansa, recupera, está pronto para mais uma, né? Então, assim, realmente isso mostra toda a complexidade irredutível. Você achar que um sistema desse se realizou ao acaso, né? Então, quer dizer, realmente eu tenho inveja do ateu, porque eles têm realmente muita fé para acreditar que um sistema desse se forma ao acaso, né? Então, posso passar aqui.
Se vocês quiserem complementar, eu não sei aí se vai no final, se vai agora de uma vez, fica por conta aí, tá, pessoal? No final a gente faz os nossos comentários, a gente faz acrescenta. Tá, beleza. Então aí tem o videozinho, né, onde explica melhor essas vias. Eu deixo a sugestão, né, só para... Porque aqui eu acabo explicando muito rápido, o João até falou comigo, tenta explicar de uma maneira mais fácil. Eu não sei se eu consigo explicar de uma maneira fácil, porque é muito pouco tempo para você explicar um negócio que é altamente complexo, né? Quer dizer, eu tento correr mais que a perna aqui, não sei se isso for o suficiente. Então, eu deixo o vídeo de sugestão para vocês olharem depois com calma e tirar as dúvidas também, ou mandar para mim, né? Enfim, para o pessoal aí. Vou passar aqui. E aí eu vou entrar no segundo pilar ali do design inteligente, que é a anti-evidência, que é a glicose capitalista, né? Vocês já viram isso? A glicólise capitalista. Então, eu queria que o Darwin me explicasse, né? Porque o Darwin não conhecia essa bioquímica na época dele lá. Como a fisiologia evolui ao longo dos milhões de anos, se são 5 reações na via glicolítica para eu produzir ATP. Só que nas 5 primeiras eu levo prejuízo. E só na 10ª reação que eu consigo ter o lucro de 2 ATP. Eu invisto 2 ATPs nas 5 primeiras fases, e aí espero mais 5 para na 10ª reação eu ter lucro. Sendo que na primeira reação eu já tomo prejuízo. Aí, beleza, tudo bem. Aconteceu o acaso lá da evolução tomar prejuízo. E aí, na terceira fase, eu tomo prejuízo de novo, para só daqui a 7 reações eu conseguir ter esse lucro. Então, eu queria que o Darwin me explicasse como é que essa evolução aconteceu, né, ao longo dos milhões de anos, a célula produzindo energia, mas em vez de produzir energia, ela está gastando energia. Como que a via de produção de energia gasta energia em vez de produzir energia? Como é que seria uma coisa completamente autocontraditória? O que demonstra claramente que toda via foi feita pronta, porque senão ela não produziria energia. Não tem como você produzir um negócio onde você gasta mais do que produz, né? Então, quer dizer, e cada fase dessa daí, que são 10 fases, cada fase dessa tem as próprias enzimas especialistas para acelerar essas reações, porque isso, a gente está falando de milissegundos. Você imagina quanto de energia, quanto de ATP a pessoa não utiliza ali fazendo esporte, cada célula contraindo, né? Eu vou passar rapidamente pela contração muscular. Então, quer dizer, não daria tempo, entendeu? Ao longo de milhões de anos, isso acontecer. Então, esse é o segundo ponto da glicólise capitalista, porque primeiro eu invisto para só no final eu lucrar, né? Então, quer dizer, o Darwin aí nessa daí ficou complicado para ele. Então, vamos lá. Então, aí eu também deixo a sugestão... Não, peraí, pode passar? Eu deixo essa sugestão também do vídeo, né? O nome do vídeo é glicólise, fisiologia humana, para vocês observarem como funciona essas reações da glicólise, que são muito mais complexas do que esse breve resumo que eu estou explicando aqui, tá? São extremamente mais complexas. Então, esse vídeo aí, para vocês, fica de sugestão para vocês depois aprofundarem na glicólise, como ela funciona certinho. Então, quer dizer, e aí, como eu vim explicando dessa energia limpa, olha lá o ciclo do gás do CO2, ó, que a gente expira, a planta utiliza, ele vai e retorna para a nossa respiração, né? Então, quer dizer, é uma energia limpa. Tem um livro interessante que vai falar sobre o CO2 também, que é o Império Ecológico, do Bernardino Pascal, porque muito se fala, né, dessa, enfim, tem o professor Ricardo Felício também que fala dessa questão, né, da poluição, do CO2, enfim, isso não é bem assim como se diz. Então, quer dizer, pelo menos a nível de produção, assim, celular, de produções em condições fisiológicas, né? É claro, se a gente começar a desmatar demais, não estou querendo dizer nesse ponto, mas na medida que o designer foi feito, é tudo muito fisiologicamente equilibrado, e aquilo que é utilizado por um é reutilizado por outro, e volta e retorna. O próprio lactato, como eu expliquei também ali, que é o subproduto da glicólise, ele vai ao fígado e retorna, volta como glicólise. Outra questão que eu não abordei é o seguinte: uma vez eu fiz um curso com um nutricionista, na época eu ainda estava na graduação, e na época se falava assim, não, o exercício intenso, ele produz radicais livres, então ele faz mal para a saúde, né? Então, assim, bola fora para o pessoal, assim, que leva a ciência muito ao pé da letra, sem ter um olhar mais holístico da coisa. Porque o designer faz sabendo do jeito que tem que fazer. Essa maior produção de radicais livres do exercício
faz com que o nosso organismo produza mais enzimas antioxidantes. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você está produzindo mais radicais livres, você está produzindo mais enzimas oxidantes e essas enzimas dão conta desses radicais livres. Hoje em dia, a gente já sabe que esses radicais livres são essenciais para a nossa vida e para a nossa saúde, porque eles estimulam, por exemplo, a síntese de proteína. Né? Então, quer dizer, se você não produzisse nada de radicais livres, você provavelmente não conseguiria produzir proteínas necessárias para a fisiologia básica. Então, quer dizer, todo esse ciclo, ele é feito, né, com início, meio e fim, retorno, para se manter sustentável, né, e a nossa fisiologia funcionando de forma saudável, em harmonia com todo o cosmos, com todo o planeta, com toda a galáxia, né, tudo funcionando de forma harmônica. Então, eu vou chegar já no terceiro ponto aí, né, vou tentar explicar um pouquinho mais rápido desses aqui. Não são mais simples, né, mas para não me estender demais, então aí entra o ajuste fino. Diego, Oi? Você tá com tempo ainda, pode ficar tranquilo. Tá tranquilo? Se quiser, tá tranquilo. Então eu vou entrar no ajuste fino aqui da propriocepção muscular, porque para que serve aquele ATP que eu falei da produção do ATP? O ATP é como se fosse o dinheiro da célula, né? A produção de energia para você contrair o músculo, e todas as funções celulares eles funcionam baseadas em ATP. Então, quer dizer, vamos pegar essa primeira figura ali, aqui para mim está do lado direito, para vocês aí tá na direita também, onde tem o nervo ali, embaixo. Oi, Carlos? Eu tô mutado, pode falar. Sim, tá do lado direito. Essa primeira figura aqui do lado direito, vocês vão acompanhar que vem o estímulo nervoso, né, que vem a despolarização pelo nervo, que foi um comando sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Ele vai liberar acetilcolina dentro do músculo. Esse estímulo, ele vai chegar nos túbulos T, que a célula muscular, ela é toda tubulada para que percorra esse estímulo nervoso até o retículo sarcoplasmático, que é onde fica armazenado o cálcio. Quando chega esse estímulo, né, percorrendo o sistema nervoso, chegando aos tubos e chega no retículo sarcoplasmático, ele vai liberar cálcio. Esse cálcio que é liberado, agora a gente passa para outra figura, vamos para a figurinha do meio ali. Olha só como o Marcus Eberlin costuma dizer que o design ele é debochado, né? Olha como ele fez o negócio, ele poderia botar duas proteínas, uma puxando a outra, mas não, ele deu uma complicada ali só para botar uma pedra de tropeço ali para o Darwin. Porque esse cálcio, ele vai ligar a troponina, que está ligada à tropomiosina, que vai arrastar a tropomiosina, que vai liberar a tropomiosina, né? A quitina vai se ligar à miosina e vai arrastar. Né? Até eu me confundi aqui, porque o negócio é complexo, gente. São 4 proteínas intrincadas ali. O cálcio liga na troponina, que arrasta a tropomiosina, que libera o sítio da miosina para a quitina se liga à miosina e puxa. Né? Então, quer dizer, olha a complexidade desse sistema, que vem do estímulo lá do sistema nervoso, percorre os túbulos T, libera o cálcio é liberado no retículo sarcoplasmático, e aí ocorre toda essa reação em cadeia, né, do cálcio se liberar a troponina, arrasta a tropomiosina, libera o sítio de ativação da miosina, que a quitina se liga, né, que a miosina, essas 3 primeiras, é esse filamento superior aí, a quitina é essa de baixo, a quitina gruda e puxa, né, e aí entra um ATP, ela solta, gruda e puxa de novo. Aí sai o ATP, entra outro, ela solta, e aí você vai fazendo a contração muscular, né? A figurinha agora da esquerda é a fibra muscular relaxada, embaixo você vê mais distante ali, a parte grossa, e embaixo ela contraída, ela se espreme a partir desse movimento, né? O ATP vai entrar ali, só que aqui está bidimensional, mas isso é tridimensional, é sempre mais complexo. Né, a gente usa um esquema bem simplificado, ainda assim é difícil de explicar, né? Para a gente entender, aquele ATP ele vai entrar em cada cabecinha dessa da quitina para fazer essa contração muscular a nível celular, né? Para cada fibra mexer um pouquinho, e aí você vê a musculatura contraindo, né? E aí vou passar mais uma aqui, ó.
Então, vamos lá. Aí você vai entender agora, isso eu mostrei o músculo contraindo. Agora, como ele sabe se ele tem que contrair mais ou menos? Nessa primeira figura aqui da direita, você vai ver o tendão ali, você tem o órgão tendinoso de Golgi. Ele vai informar para o sistema nervoso se o tendão está esticando ou não. E você tem um outro sistema, que é o fuso muscular, dentro do músculo, que vai a mesma coisa, dizer se o músculo está contraindo ou não. A partir desses sensores, você informa o sistema nervoso central a posição do músculo para você realizar o movimento. E está contraindo, né, segundo o slide anterior, contraindo lá a miosina e a actina se apertando, cálcio sendo liberado. E o relaxamento, eu não expliquei, é o cálcio voltando ao retículo, que é um transporte ativo, gasta novamente ATP. Quando cessa o estímulo nervoso, para de percorrer nos túbulos T, e aí o cálcio volta, e o cálcio volta por transporte ativo, também gastando ATP, né? E aí você percebe o movimento muscular, o músculo dobrando e esticando, né? Você tem sensores dentro do músculo, você pode olhar, fica talvez até mais fácil, mas mesmo sem olhar, você sabe quando você está mexendo o dedão do pé, você está mexendo, né, alguma parte do corpo, sem olhar você percebe. E aí, eu botei essa figura dessa senhorinha carregando uma sacola para vocês terem a noção seguinte: para ela carregar essa sacola, tem um grupo de músculos fazendo a força, tem um grupo de músculos estabilizando o movimento, tem um grupo de músculos secundários que vai realizar a força secundária no movimento, tem um grupo de músculos que precisa relaxar para que uma musculatura contraia, a musculatura antagônica ela precisa relaxar, né? Então, a cada passo que ela dá, isso vai se invertendo, porque a musculatura que contraiu relaxa e a outra contrai, né? E tudo isso, com o balanço da sacola, você tem o centro de gravidade dela mudando de lugar. E o braço de alavanca da sacola, à medida que o braço vai para frente e para trás, também está mudando de lugar. Quer dizer, você está tendo toda essa coordenação motora na base de liberar o cálcio e retornar esse cálcio com transporte ativo e gasto de ATP, aquele encaixe lá da miosina e da actina, em cada fibra muscular. Assim, só para entender essa senhorinha aí carregando 100 metros, olhando para o lado para atravessar a rua, subindo um degrau, olha, isso daria cálculos, assim, de você fazer livros e cadernos e mais cadernos de cálculo, de ajuste de força, de músculo, encurtando, relaxando, o quanto cada músculo precisa contrair, né? Isso vai em reação em cadeia, porque se o músculo contrai, o contralateral precisa contrair também para fazer esse equilíbrio, né? Então, a gente está trabalhando o corpo inteiro, o tempo todo, praticamente sem perceber, fazendo todo esse ajuste fino, né? Então, quer dizer, eu acho que um exemplo de ajuste fino, né, como esse, é difícil. Isso só se a gente pensar nessa senhorinha carregando essa sacola. Eu vou passar mais um slide aqui, a gente vai ver, ó. Eu não lembro se vocês... Não sei se vocês lembram desse gol que o Richarlison fez antes da Copa, né? Eu e o Carlos, a gente sabe porque a gente joga bola. Se ele demora 1 milímetro a mais, ou 1 milímetro, um centésimo de segundo a mais, ou 1 centésimo de segundo a menos, para acertar a bola naquele momento, a bola vai para fora do estádio. Ali é milésimo de segundo. E todo aquele ajuste fino de produção de ATP, todos aqueles 3 sistemas, a digestão, a absorção, né? E nisso, você libera muito H+, aumenta a acidose, você tem as enzimas antioxidantes funcionando, tudo isso ao mesmo tempo, galera. Produção de energia, fibra muscular, ele contraindo a musculatura e relaxando a antagonista para poder fazer o movimento, né? Em cada ação esportiva, aquele rapaz levantando peso, imagina, né, o Anderson Silva naquela esquiva ali, se ele precisa pensar nessas coisas, nesse ajuste fino, né? A velocidade, o time que isso não tem que ser feito, né? Numa luta de MMA, uma bailarina, né? Uma orquestra, né? Se vocês nunca foram numa orquestra e você achar que um negócio daquele poderia ser feito por acaso, né? Imagina, uma orquestra ao acaso, os caras ali por acaso se combinaram, por acaso eles sabiam tocar aquelas músicas, né? E saiu tudo certinho ali por acaso, né? Se uma orquestra não é por acaso, imagina toda essa fisiologia muscular, que essa explicação está ocorrendo em cada célula. E são milhares ou milhões de células fazendo isso tudo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, numa obra de arte, numa pintura, né? Ou, enfim, em qualquer ação humana que existe esse ajuste fino da ação muscular e da coordenação motora. A gente aqui falando, eu explicando, né? Então, quer dizer, os músculos da voz aqui, da fala,
ajustando para eu conseguir entonar, para eu tentar mostrar para vocês o óbvio, né? Que 2 mais 2 são 4. E como está claro que a gente que tem um designer por trás disso tudo. Enfim, vou avançar aqui. E aí eu também deixo de sugestão mais um vídeo para vocês entenderem a contração muscular. Eu peço desculpa, né, pela velocidade que eu preciso explicar aqui, para dar para vocês entenderem. E a complexidade do tema. É muito difícil você explicar esses assuntos, né? Com velocidade, assim. Eu sei que muita gente, às vezes, não conhece tanto a fisiologia muscular, então fica um pouco mais complicado. Então, por isso que eu peço para vocês irem lá e assistirem o vídeo para tirar as dúvidas de vocês e verem que é muito mais complexo do que eu estou explicando. Isso aqui é só um esquema resumido, né? Porque aquilo ali, normalmente, explica de um em um, aquilo é tridimensional, está acontecendo para tudo quanto é lado, né? E outras reações, tudo muito simultâneo. Então, vou passar mais uma vez. Agora eu vou entrar no esquema do último pilar do design inteligente, que é a informação arbitrária, né? Que são os tipos de fibra. Você pode olhar, tem a fotinha ali do lado direito, você tem até a coloração das fibras são diferentes, né? A fibra que a gente chama do tipo 1, que ela é mais oxidativa, ela produz energia mais pela via da respiração solar, aquele primeiro motor que eu mostrei, ela é uma fibra mais resistente, ela é uma fibra que ela consegue manter o esforço por mais tempo, mas ela é uma fibra que produz menos força potencialmente. E aí você vai para o outro extremo, você tem a fibra do tipo 2, 2X ou 2B, ela é uma fibra mais forte, de mais potência, mais anaeróbica, ela utiliza mais os dois últimos sistemas de força, de explosão. E aqui do lado esquerdo eu botei essa tabela, né? Vocês podem até tirar o print e olhar depois com calma, não vou explicar ponto a ponto, mas só para vocês, vou deixar só de exemplo, é só um resumo, tá, pessoal, de como cada detalhe da fibra, de um tipo de fibra para o outro, cada detalhe da fisiologia é diferente de uma para outra, né? Como eu já expliquei, por exemplo, os tipos de enzimas, se você tem como característica um tipo de reação, as enzimas precisam ser todas adaptadas àquele tipo de reação. Se você é uma fibra que vai produzir mais energia pela via aeróbica, você precisa ter mais mitocôndria, né? Se você vai pela via anaeróbica, você precisa ter menos mitocôndria. Por compensação, você precisa ter mais fosfocreatina. Então, quer dizer, todo o armazenamento energético é diferente, o tamanho da fibra é diferente, a unidade motora, o neurônio que vai inervar essa fibra é diferente. Então, quer dizer, tem todo esse ajuste fino, né, e arbitrário, feito por um designer, né, que demonstra, assim, a inteligência com que o negócio foi feito, e aí você vê por que um esportista ele atua de forma tão diferente do outro, né? Está muito ligado essa questão do tipo de fibra, que embora ela seja adaptável pelo treinamento, se você fazer um tipo de treinamento, a sua fibra se adapta àquilo, quando você deixa de treinar, todo mundo sabe, essa adaptação ela se perde, né? Diferente do que Darwin imaginava. Não há essa transformação. O que há é o seguinte, você se adapta a um meio diferente, a uma situação, a estímulo diferente. Quando você tira esse estímulo, volta ao normal, né? Qualquer um que já treinou, que já foi para a academia e parou de ir, sabe que a tendência é você treinar, depois você vai destreinar. Você pode até manter alguma memória, mas você perde muitas daquelas adaptações que você teve, né? Então, já fechando aqui, vou passar mais uma aqui. Então, quer dizer, pessoal, por trás ali, eu coloquei, assim, eu dei um pouquinho do sistema, né? E são todos esses outros sistemas trabalhando de forma simultânea. Porque uma coisa que eu acho é o seguinte, a gente joga no campo do adversário, né? Porque eles estabelecem as premissas, eles estabelecem o modelo científico, né? Eles estabelecem o plano material para a gente fazer essa discussão, a gente vai aceitando todas essas regras, eles fazem essa subdivisão em disciplinas, mas a vida, ela não, assim, o sistema endócrino não funciona separado do sistema nervoso, nem do sistema cardiopulmonar, sistema circulatório, tudo isso está funcionando de forma simultânea, o que torna muito mais complexo, porque uma coisa é eu vim explicar separadamente cada um desses sistemas. Talvez eu consiga explicar como um deles sozinho funciona ao acaso, mas todos eles, simultaneamente, é infinitamente mais complexo, né? Então, quer dizer, mesmo a gente fazendo o retrato, tirando a foto, já Deus, desculpa, gente, o designer já deixou a assinatura dele ali, mesmo separado. Imagina todo esse sistema funcionando, com o planeta funcionando em harmonia, né? Como eu disse, o universo
funcionando em harmonia. Então, quer dizer, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, só a gente tem uma teoria. A gente tem uma teoria e ela é testável e comprovada. Eles têm uma coxa de retalho com várias teorias, todas elas falsas, ou quase todas, e todas contraditórias entre si, porque eles têm uma teoria para explicar uma coisa, outra teoria para explicar outra. As duas teorias entre si não funcionam, né? Não se encaixam. É uma coxa de retalho ali toda furada, né? Enfim, que não bate nada, né? E, quer dizer, na verdade, a gente não sei nem se a gente pode falar em um debate, porque o design inteligente tem uma teoria com início, meio e fim. Você vai explicar a fisiologia, vai explicar o universo, vai explicar a antropologia, a filosofia, onde tudo se encaixa perfeitamente, harmonicamente. Se você tem um sistema de valor, tudo se encaixando perfeitamente. No sistema dele, não. Cada tese, cada teoria, cada ramo da ciência vai ter uma teoria completamente diferente, contraditória uma com a outra, que não vai se encaixar, né? E aí vai ter que ficar mudando de teoria o tempo inteiro. Isso é outro ponto, né? Uma coisa que o Chesterton fala, na ortodoxia, se eu não me engano, o cristianismo é o mesmo desde que começou. Quantas vezes vocês já viram aí mudar o cristianismo, atualizar? Não muda. As palavras de Cristo são as mesmas. O evangelho é o mesmo, né? Não sei nem se eu poderia estar entrando nesse assunto, mas assim, a ideia do design, vamos dizer assim, é a mesma, né? Então, quer dizer, as teorias, o darwinismo, quantos darwinismos já não tiveram aí diferentes? Toda hora eles mudam, toda hora atualizam. Atualizou um novo agora, ainda não provou que está errado, mas vai provar, é questão de tempo. Nessa de que está atualizando, são mais 20, 30, 100 anos para mostrar que está errado. Mas a gente sabe, né? No fundo, a gente sabe. É só questão de não provou que está errado ainda. Mas é só esperar, porque até o fato de você mudar demais e ter várias teorias já mostra que você não tem uma teoria. Pô. Se você tem uma teoria acabou. Né? Então, quer dizer, queria fechar com essa parte um pouco até filosófica, não sei se caberia, mas enfim, é isso aí. Só fechar com o último slide aqui de agradecimento a vocês, né? A oportunidade de estar aqui, de poder apresentar um pouquinho do meu trabalho, minhas redes sociais, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, né, um puxão de orelha aí que eu falei demais, né, porque a gente se empolga, porque o assunto, né, a gente estuda tanto e se dedica, e assim, é um negócio que é difícil entender como não perceber, né, essas coisas às vezes tão óbvias pra gente, né. Bom, perfeito, pessoal. Tá aqui as redes sociais do Diego, o Instagram, tem os canais dele no YouTube, né? Sobre filosofia, também sobre nutrição, personal. Dá uma olhada lá, entre, conheça um pouco mais das redes aí do Diego. Bom, deixa eu só tirar aqui da tela então seu slide. Vamos conversar então a respeito desse assunto. Quando eu vi ali o gol do Richarlison, eu me lembrei de um vídeo que eu fiz. Cara, acho que faz uns 2 anos atrás. Eu misturei futebol com TDI, me lembrei na hora. O nome do vídeo, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. O CR7 e o design inteligente. Nada a ver. Foi na época que eu acho que ele tava mudando de time, não sei, ele foi pra Juventus, não me lembro agora. E aí eu tava fazendo uma análise de um gol que ele fez, de toda a inteligência por trás daquele gol, que foi um gol lindíssimo. Acho que até ganhou o Puskás, não me lembro. Melhor gol, assim, maravilhoso, sabe? E eu tava analisando aquele gol dele, aí eu falei, gente, olha o ângulo que ele pega. Aí eu tava avaliando se aquilo poderia ser causa natural ou se houve uma inteligência, sabe? Uns 2 anos atrás. Mas o vídeo tá bem legal. Hoje eu acho ridículo quando eu vejo a minha explicação. Mas o vídeo ficou legalzinho, sabe? Aí eu me lembrei na hora, assim, cara, como a gente consegue observar, por exemplo, um gol, né, com toda aquela genialidade, beleza que a gente encontra, digamos, naquele lance, a mira, a precisão, o cara sabe a força exata para atingir o ângulo correto do pé, como acertar na bola. E aí a gente acha, nossa, só aquilo ali foi um cara que fez, mas a gente vê, por exemplo, o universo todo estruturado, todo organizado, e não, isso foi o acaso. Então a gente é muito hipócrita de observar essas diferenças e um ok, o outro não. Então, assim, é mais narrativa mesmo. Então, é complicado. Mas bom poder rever essa ideia de futebol. Eu gosto de juntar essas coisas, eu acho interessante. Também outra coisa que eu queria comentar com você, eu gostei muito da forma que você colocou o seu slide, né? A apresentação, por exemplo, ele passa por todas as aplicações do design inteligente, né? Ele passa por ajuste fino, ele pega um assunto em si e ele vai escalando e se adequando ao design inteligente. Achei muito interessante a forma que ele colocou. E realmente é assim uma apresentação sobre DI, né? Se você não passa
pelos seus princípios, não faz o menor sentido. Então, eu achei muito boa, gostei muito. Sempre, né, que quiser trazer alguma apresentação aqui, a casa está aberta para você, Diego. Gostei muito da sua apresentação. E você, Rodrigão, fala aí o que você achou. Contraiu muitos músculos enquanto você assistia a apresentação? Deu fome, deu vontade de fazer atividade física, deu vontade de não fazer nada, porque o cara é nutricionista e educador físico. Então já rola uma pressão, né? Mas ó, antes de falar aqui do Diego, só o Carlos, comentário seu foi interessante do futebol. É muito fácil, cara, fazer essa distinção que você falou no futebol. Entendeu? Quando o gol é do seu time, é design. Quando é do outro, é Darwin. Vamos fazer um. Viu, Rodrigão, vou fazer aqui um desafio para vocês. Vamos fazer um programa analisando gols e vendo qual foi acaso e qual foi design. O que vocês acham? A casa do outro Você time. Você acha que rende? Você acha que rende um vídeo assim, Rodrigão? Rende. Então é isso que a gente não pode fazer, né? Do nosso time ser design, do outro ser acaso. Porque o acaso não existe, né? Para explicar, por exemplo, a contração de um músculo. Então, o Diego, obrigado aí. É doutor Diego, tá? Ele é doutor na área, conhece bastante o assunto, formado nisso. Deu para ver ali que, além de ter estudado, ele é praticante. Então, ele sabe na prática ali o que é. Ele tem a experiência aí de esporte e conhece, estudou, está nos livros e conheceu, frequentou laboratórios, então ele sabe o que ele está falando. E ele estudou a teoria, viu que esses pilares são a gramática da coisa, né? Aquilo que a gente extrai da observação e vê que tem padrões. Até o momento, são esses 4 padrões principais que aparecem em tudo que a gente, de fato, entende como colocando, como um filtro, para se perguntar se isso aí realmente pode ter sido fruto do desenho, do acaso, ou de forças naturais. Porque eu gosto sempre de lembrar a questão do próprio Richard Dawkins, né? Que ele sempre falava assim, mas vocês estão criticando uma coisa que não é verdade. Eu nunca falei, ninguém nunca falou que é acaso. Não é acaso. É mutação e seleção natural, não tem acaso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque realmente não é acaso. Eles não falam em acaso. Eles falam que são mecanismos naturais, que não são então, acaso. seria ridículo, né? Usar essa terminologia. Seria mais jogar ridículo contra. ainda. É fazer gol contra. Não é acaso. Eles falam, não tem acaso, são forças naturais. Então, você mostrou aí realmente o caso. Mas que se construíram pelo acaso, né? A origem. Ele só dá um novo nome ao acaso, na verdade. Não é o acaso, né? Mas eles não assumem que é acaso. Tá. Vai ver o acaso como agente, né? Como agente. Ele muda o nome do acaso, ele bota um outro nome mais bonito. Eles não chamam de acaso, alguns poucos chamam de acaso. Você vai ver o Sacani falando. Ele não vai falar que o início do universo foi acaso. Ele vai falar que foram flutuações quânticas, que para mim é a mesma coisa que falar nada, é acaso. Aí foram flutuações quânticas. No caso, ele está usando um truque retórico, né? Porque ele está trocando o nome. Ele tá, exatamente. Ainda que não tenha sido, ele está dando assim a segunda causa, né? Mas é a primeira causa. Exatamente. A causa dessas leis vai ter sido o acaso. Mas para eles não pode, porque a primeira causa não pode existir sem ter uma causa anterior, né? Papai, quem criou Deus? Ele faz essa pergunta, né? Papai, quem criou Deus? Aí a gente tem que, né? Enfim. Mas parabéns demais, Diego, pela apresentação. Uma coisa muito curiosa, os seus nomes ali, que você fez aquela associação dos 4 pilares, e você mostrou ali 4, digamos, fenômenos, situações que realmente representam esses pilares, onde aparece isso, né? Na fisiologia do músculo e tal. E aí você falou um negócio que era um quebra-cabeça ali meio sem fim, né? Outra coisa meio do ovo da galinha, quem veio primeiro, até mais do que isso, a questão da produção de energia, né? Que é o que mais me chamou a atenção, que é um dos seus focos de apresentação. Como que um negócio que vai ser feito para produzir energia demanda energia a priori, sem antes dele aparecer. Aquela coisa do DNA, RNA, né? Quem veio primeiro, como que não tem como, meu filho, ou apareceu de uma vez, ou foi projetado já com a intenção de ser o fornecedor de energia de algo que virá. E aí eu me lembrei, não tem nada a ver com o assunto, mas me lembrei do caso, por exemplo, tem diretamente, assim, com o caso dos painéis solares, por exemplo, fotovoltaicos. Primeira coisa, quando eu vi esse negócio aparecendo, de
solução para todos os nossos problemas. Agora, compre já o seu painel fotovoltaico e todos os seus problemas serão resolvidos. Não precisaremos mais de energia fóssil, independente, eu não vou ficar discutindo aqui esses tópicos, mas independente, né, de mudança climática ou não, vamos dizer que o petróleo acabe e que essa seja a única alternativa. Quem tiver, tem. Quem não tiver, está ferrado. Os painéis solares. Aí a primeira pergunta que eu fiz, mas peraí, foi essa tua pergunta aí. Foi essa questão aí. E eu descobri isso. Eu raciocinei e depois vi dados que mostravam isso. O quê? Que gasta mais energia para construir um painel fotovoltaico do que a energia que o painel fotovoltaico irá fornecer. Ou seja, a conta não fecha. Você precisa fazer um investimento. Você precisa partir de mais energia. Fazer um design inteligente, contando que vale a pena você aplicar mais energia, porque essa energia é fóssil, teoricamente não renovável, para que mesmo assim depois você vai gerar menos energia, valeu a pena, porque essa menos energia ela vai durar um tempo e vai ser renovável. Só que o problema é esse, um dia essa renovável continua, só que o aparelhinho que captura não dura mais, né? Porque tem segunda lei da termodinâmica, vai virar lixo, vai decompor, vai degradar. Então são vários problemas que as pessoas não veem, mas são gritantes. Esse é o problema da energia que você falou. Pô, mas a conta não fecha mesmo. Só tem uma explicação. Não é um apelo. É necessária. É uma explicação necessária. Alguma coisa teve que acontecer. Uma mente projetar para dizer, ó, eu vou investir nisso aqui, porque depois lá na frente eu vou colher um fruto. Não tem como eu fazer uma coisa aparecer sem gasto energético. Tudo que você vai fazer na natureza, existe um gasto energético para fazer. Então, você mostrou aí. Para que surja alguma coisa que vai produzir energia ou que vai usar energia, tem que ter energia antes. Isso não pode, um processo natural desse, não pode acontecer pelos mecanismos propostos. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque, como você mostrou bem, uma das coisas pilares fundamentais está gritante aí a questão da antevidência. Então, achei isso muito interessante. Então, no caso dos painéis solares, a antevidência de quem projetou isso não foi burra, né? Foi esperta. Quem fez isso já sabia que a conta não ia fechar, mas deixa quem comprar ser trouxa e comprar e ficar achando que vai salvar o mundo botando painel solar na sua casa. Você vai fazer isso durante o tempo. Eu não botei ainda aqui, mas vou botar. Mas não por causa disso que eu acho que eu vou salvar o mundo, porque a conta não vai fechar. Eu vou fazer porque eu vou pagar menos de energia elétrica. Pois é, eu tô pensando em botar um painel solar aqui para ver se eu consigo economizar essa energia, meu amigo. Que, rapaz, tá caro, hein? Tá caro, Rodrigão. Vamos falar a verdade, gente. O Rodrigo, quando fala, cara, o carioca pra comentarista não tem jeito, né, cara? Carioca pra comentarista, rapaz, os caras têm o perfil. Rodrigão, mais alguma coisa? Não, eu só não posso ser comentarista de esporte, futebol. Eu não entendo nada dessas coisas. Mas e o vídeo que eu sugeri aqui? Eu tinha sugerido. Gente, se vocês quiserem, a gente vai fazer. Nós vamos fazer aqui um react avaliando gols. Se foi mutações. Vamos colocar um acaso. Rodrigo, esquece. Esses caras vão dizer que não existe acaso. Mas assim, nós vamos colocar gols. Eu não quero falar o termo, né? Gol na. Isso. Entendeu? Não quero falar para o YouTube não me banir aqui. Isso. Mas assim, ó. Gol no gol erro. Foi acaso, mutação, seleção natural. Ou houve uma antevidência, uma inteligência por trás. Nós vamos avaliar alguns gols. Vamos fazer um Decifrando a Ciência com o pessoal da Liga, só que estilo futebol. O que vocês acham? Nós vamos fazer avaliar. Mas, Carlos, Diego, você está convidado, já que você é professor de educação física, você vai. Aí necessita um pouco de humildade também, às vezes, do jogador, né? Porque às vezes o cara dá um chute que, pô, meu irmão, era para ele cruzar e a bola entra. Não tem como, só que ele não assume, né? Pois é. Não, você não quis fazer esse gol. Você quis cruzar, botar a bola dentro da área, a bola entrou. Aí, meu filho, não é acaso, né, Célio? Não. É que não dá para fazer os cálculos para saber o que aconteceu no vento, na gravidade. Mas acaso não foi. Foi um conjunto de forças interagindo que levou a bola a entrar. Se vocês pedirem nos comentários, nós vamos fazer esse vídeo, tá? Peçam aqui embaixo, nós vamos fazer. Aí nós vamos narrar aqui. Vou ter que estudar futebol. Mas só um vídeo só também, tá, pessoal? Não vamos também fazer vários, é só um só pra
fazer aquele agrado. Celião, fica à vontade. Obrigado. Eu sempre gosto de dar definições nas coisas. Acaso, você tem as probabilidades, cálculos matemáticos, então não existe um acaso, existem regras matemáticas que definem o nível de probabilidade para a ocorrência de um evento. Processo natural também não existe, você não consegue fugir para um processo natural. Defina o processo natural. Processo natural obedece às leis físicas pertinentes àquele tipo de processo que está em execução. Tá? Então você sempre vai ter uma lei física atuando num determinado ponto. Então nada no universo acontece, por acaso não existe, mas nada acontece naturalmente. Tudo acontece matematicamente definido pelas leis físicas daquele tipo de processo. Tá? Então a ideia de que tudo surge naturalmente, não surge naturalmente, surge de acordo com as leis físicas. Aí vem a pergunta, quem fez as leis físicas, né? Assim, não, as leis físicas são autogeradas. Não, não são autogeradas. Elas não podem existir sem as estruturas que elas controlam e as estruturas não podem existir sem as leis físicas que os controlam. É um ciclo. Então elas só podem surgir ou só podem ser criadas simultaneamente. Você não pode ter um ambiente em que só tem leis físicas, ou num ambiente em que não tem leis físicas e existe uma realidade. Isso não existe. Tá? Isso seria o nada. Então as coisas existem porque tem leis que controlam essas leis. E essas leis são expressas matematicamente, numa matemática extremamente sofisticada. Não é a álgebra comum que a gente faz cálculos. É uma matemática bem mais sofisticada que segue uma lógica absoluta. Isso a gente viu na apresentação do Diego. Você tem uma lógica, você tem propósito, você tem antevidência. Você mostrou ali uma reação simplificada de 10 passos, em que você chega gastando energia, mas eu tenho que saber que lá no final vai funcionar. As leis físicas envolvidas, envolve a química, né? Envolve a posição de átomos, a posição de elétrons, quais átomos entram aonde, em que reação, qual o tempo de reação, tem os aceleradores das reações, senão se ficaria ali uma eternidade para mover uma fibrina, você tem que ter aceleração dessas reações. Né? E qual acelerador entra para fazer aquele tipo. Então tudo isso envolve ciclos extremamente rápidos, precisos, envolvendo leis físicas. Você falou de cosmovisão, não é palavra explícita, mas você cresceu num ambiente em que a cosmovisão é evolucionista. Você só raciocina dentro daqueles termos. Essa cosmovisão evolucionista tapa. A gente usa de tapa-olho. Aqui no sul a gente usava nos cavalos, nos bois, colocava na frente para ele não ver o que acontece do lado, para não se assustar se sair um bicho, coisa parecida. Né? Então a cosmovisão, ele atrapalha o andamento da ciência. Para o bem ou para o mal. Né? Porque você vai raciocinar dentro dessa cosmovisão, ou dentro desse paradigma, usando os termos mais simplificados. O que me chamou a atenção dentro da sua apresentação, que a gente faz isso automaticamente, né? Ou seja, seguindo as regras biológicas das leis físicas, né? Não existe nada natural nesse processo, é que o metabolismo nosso é todo sensoriado em todos os níveis possíveis. Né? De temperatura, de movimento, de campo gravitacional, de reações químicas, todo ele é sensoriado e controlado, quer dizer, é uma complexidade absurda. E a gente vê que isso é tão complexo que as disciplinas acadêmicas foram compartimentadas, porque é muito difícil ser um polímata, né? E você conseguir navegar em todos os campos da ciência e fazer interação em todas elas. Então você acaba se especializando, porque você tem que pagar as contas, tem que se especializar numa área para você poder sobreviver, para poder gerar aquele dinheiro extra para você poder construir a sua vida nesse mundo em que a gente vive atualmente. Todo o ciclo está planejado, nada disso... não dá nem para usar a palavra acaso, porque o acaso não existe nesses processos. Eles são todos de evidência, de planejamento profundo. A evolução diz, não, mutações funciona. Aí o pessoal vai estudando profundamente e vê que mutações só acontecem em áreas que não são tão relevantes para aquele tipo de processo. Ou seja, o próprio processo de mutação é dirigido. Aqui pode variar, beleza. Aí eu vou criar uma pele mais clara, uma pele mais escura, uma pena mais diferente, né? A variedade de pelagem, né? A gente tem cavalos aqui no sítio, todos eles são diferentes uns dos outros. Tem algum até que é crespo e hipoalergênico, para você ter uma ideia. Né? Foi tirado de alguma maneira aquela parte que provoca alergia nas pessoas e o bichinho sai crespo. Quando ele troca a pelagem dele é muito interessante. Todo crespo, pessoal, mas como é que vocês conseguiram fazer o cavalo ser crespo? Não, faz parte da vida dele, né? Então esses pontos que podem ser mutados estão definidos na programação original.
Então, nem a mutação pode ser utilizada como processo supostamente aleatório para gerar variedade, até porque você precisa ter primeiro um código 100% funcional para daí você gerar variedade dentro dele, gerar mutação dentro dele. E essa mutação é controlada ainda por cima. Então, eu diria que os evolucionistas, infelizmente, têm que se aprofundar mais para perceber que a sua cosmovisão está atrapalhando ver aquilo que acontece. O Diego trouxe assim, eu achei fantástico. Tá? O ajuste fino dessas coisas é um absurdo, porque você tem ajuste fino no nível atômico. Né? Que átomo vai entrar em que ponto da reação para poder fazer aquele ciclo começar de novo, para gerar um novo ATP ou para gerar a nova carga de cálcio. Né? O nosso coração está batendo aí, a bomba de cálcio está funcionando doidado, né? Muito específica. Tá? E por fim, a sintonia fina entre todos esses sistemas. Quando você é programador de computador, e eu fui há muito tempo, hoje em dia não lembro praticamente nada, eu só lembrava do processo decisório. Né? Se, então, else, tá? If, then, else, then. Né? Se acontecer isso, faça aquilo, se não, faça esse outro, se não, faça aquele outro. O processo decisório. E as células nossas fazem esse processo decisório. Né? Você trouxe isso de uma forma muito interessante, que ela percebe, isso aqui acontece, então tem que fazer isso. Isso é um software rodando. Num nível que a gente nem imagina como é que consegue fluir todo esse nível de informação, de pontos diferentes, todo integrado, sem dar ruído ainda por cima. Porque o ruído é o acaso daí, né? O ruído, ele chega para bagunçar o coreto. Então é um nível realmente de complexidade. O metabolismo, você colocou na frente ali, metabolismo humano atrás, né? Aquele quadro ali, eu fui um dia tentar entender onde começa e onde termina aquilo, é uma loucura. O cara que criou o quadro do metabolismo humano, naquelas várias entradas, várias saídas e retornos processos, o cara deve ter dado um nó na cabeça, levou anos e anos para montar aquele quadro, que você colocou um pano de fundo no seu slide ali. E daí ressaltou alguns dos sistemas que rodam. A gente olha assim, até vi um livro que vai ser lançado, já foi lançado agora há pouco tempo, não sei se é do Paul Nelson, de alguém, O Milagre do Homem, que trata justamente do funcionamento do corpo humano. Né? É uma coisa fantástica, pessoal. Acho que só tem versão em inglês ainda. Estou vendo se entrar no meu próximo futuro orçamento lá de novembro, porque já estourei até lá. comprar livros tem orçamento. Né? Parabéns, Diego. Eu realmente fiquei encantado com a sua palestra. Pode aprofundar qualquer um desses temas ali, que dá várias e várias e várias palestras, e a gente precisa divulgar o conhecimento, como diz o Sacani, vamos divulgar o conhecimento da TDI. O Sacani trabalha mais com astronomia, basicamente, na astronomia, astrofísica, cosmologia, apesar de abordar alguns outros temas que ele é formado, mas a gente tem que aprofundar esses temas, realmente tem que aprofundar, as pessoas têm que compreenderem que essas coisas são sofisticadas demais, não para terem surgido ao acaso, até porque as leis físicas proíbem isso, né? Porque a gente precisa entender que o designer está por trás dessas coisas, isso é relevante para o nosso momento atual aí. Obrigado, foi um prazer realmente assisti-lo, espero que volte muitas vezes aqui com a gente. Carlos, está mutado. Estão ouvindo? Sim. Sim. Não, pois é, antes falei alguma coisa e eu acho que, sei lá, foi o... Não sei, o acaso. Ó, eu vou discordar de vocês dois agora. Você e do Rodrigão aqui. Eu continuarei usando o termo acaso, mas de forma estratégica. Eu vou explicar o porquê para vocês. Eles não falam que nós somos criacionismo disfarçado? Pois é. Então eles serão um acaso disfarçado. Entendeu? Então, assim, no final das contas é acaso mesmo. Então eles estão disfarçando, é um acaso em nova roupagem. Então continuarei usando como provocação. Ó, mas assim, muito obrigado, tá? Ao nosso convidado de hoje, fiquei muito feliz com a participação dele. Diegão, parabéns aí pela sua apresentação. João, obrigado por ter indicado o Diego aqui. Diegão, você tendo outra palestra, outra apresentação, as portas estão abertas aí para você. Quem sabe participando futuramente conosco em algum congresso, algum evento da TDI Brasil, vai ser um prazer ter você lá conosco. Celão, tem um desafio para você. Ó, participe conosco, vá no nosso congresso esse ano, ó. Pessoal, marquem aí, 28 a 30 de junho, no Mackenzie. Congresso fenomenal.
Celião, tem um desafio para você. Você falou sobre nível molecular, atômico, perdão. Faça uma palestra de ajuste fino a nível atômico. Olha esse título. Ótimo. Tá desafiado, tá bom? Faça aí que nós vamos apresentar aqui, ó. Eu vou pegando as informações, vou dando as ideias. Rodrigão, muito obrigado. Diego, obrigado. Obrigado, Célio. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que assistiram esse programa até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas. E, gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês que assistiram até o final desse vídeo. Comente para gerar engajamento, né? Mesmo que você... não se esqueçam de comentar a respeito do vídeo do futebol, que eu quero voltar com essa temática aí, ó. Aquela vez eu acho até que era Copa, não sei o que era. Faz muito tempo. Mas, ó, vamos voltar com essa temática. Fiquei ansioso, ó. Hoje o Diego, ele despertou aí um jogador aqui, ó. Então, ó, um comentarista. Então, ó, gente, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Se tiver muito comentário, tá? Muito, que eu quero dizer, pelo menos uns 4 eu já faço. Ó, gente, tá doidinho pra fazer. Tá facinho demais. Tá facinho demais. Tá facinho demais. Gente, muito obrigado a todos vocês. E até a próxima Liga TDI Brasil. Valeu, pessoal. Até mais.